Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A Carta de São Paulo aos Romanos. O plano e o conteúdo da Carta aos Romanos. Irmãos e irmãs, vamos acompanhar o vídeo de hoje pelo livro A Bíblia em Suas Mãos. Vamos acompanhar o vídeo de hoje, que é a segunda parte do nosso estudo, do nosso canal. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E na Escola da Fé Cristã de hoje, vamos ver aqui, a segunda parte desse nosso estudo, que vai da página 186 e 187, sobre o plano e conteúdo dessa carta, irmãos e irmãs. Tem vários tópicos aqui, Tem a parte dogmática, tem também a parte paranética ou exortativa, tá? Então vamos aqui ver tudo isso juntos, com calma, e conhecer um pouco mais sobre o contexto, o jeito dessa carta, Aí começa assim, plano e conteúdo, Nota-se que do capítulo 1 ao capítulo 11, uma forma muito ordenada de exposição. Contudo, não é fácil organizar a temática da carta sob forma de plano. Aí temos aqui a saudação e o espírito. Dois temas, Vamos ver aqui o primeiro tema, a saudação. A saudação aos romanos aparece na fórmula clássica, com a ação de graça. A gente vê o capítulo 1, versículo de 1 a 15. E a proposta vem direta já no começo. Um evangelho que vem pela justiça da fé, Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17. Segue uma pregação a pagãos e judeus, tá? Capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Retomando o tema de Gálatas, Paulo exorta de modo particular aos judaizantes que Cristo não veio para redimir uma raça, mas veio para judeus e não judeus, ou seja, gentios, de modo igual. A gente vê no Romanos capítulo 3, versículo 21 a 31. Os judeus não são mais os privilegiados ou eleitos, mas os que seguirem Jesus Cristo serão o povo eleito, o novo povo. Em Abraão, justificado pela sua fé na promessa, a gente vê capítulo 4, versículo 1 em diante, Deus colocou os alicerces desse novo povo que justificara agora pelo sangue do seu Filho, Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 11. A antítese de Adão e Cristo como um novo Adão, a gente vê nos capítulos 6 e capítulo 7 dessa carta, faz uma reflexão da vida nova que começa com o batismo em Cristo e uma nova lei que se constitui na libertação do pecado. Então, irmãos e irmãs, a preocupação de São Paulo é unir essa comunidade, que era formada por dois grupos específicos,
os que vêm do judaísmo e os que vêm do paganismo, né? Então, é como ele disse, não é por ser judeu que ele é eleito, é melhor do que os gentios. Isso é uma mentalidade lá do Antigo Testamento, né? Agora, os que seguem Jesus Cristo, que é o povo eleito. Então, a Igreja Católica, né, trazendo isso para a nossa realidade hoje, né? A Igreja Católica é o novo povo de Deus, é o novo Israel, né, que une todas as pessoas, independente da de sua origem, de sua raça, entendeu, irmãos e irmãs? Independente da cultura ou da língua, entendeu, irmãos e irmãs? Então, é Jesus para todos os povos. Isso é a essência da catolicidade da igreja. Vamos ver aqui, irmãos e irmãs, o segundo tema aqui, o Espírito. O Espírito abre para uma nova vida e uma nova esperança. Romanos capítulo 8, versículo 1 seguintes. Os judeus não podem ficar parados olhando para Abraão ou Moisés. Eles precisam olhar para frente e assumir o novo, né? A polêmica do apóstolo é dura contra os judeus. A gente vê do capítulo 9 ao capítulo 11. E ele manifesta uma descrença total na salvação, dada a sua teimosia, né? Por quê, irmãos e irmãs? Existiam os judaizantes, que era um grupo dentro da própria comunidade cristã que dizia que os cristãos tinham, de origem pagã, eles teriam que se circuncidar primeiro para depois se tornarem cristãos. Mas Paulo era contra isso. Inclusive, lá no Concílio de Jerusalém, né, já foi definido que não precisa de nada disso, era só o batismo e a fé. Entendeu, irmãos e irmãs? Então é isso. Às vezes essa bronca que ele tem aqui não é bem com os judeus em geral, mas sim com aqueles mais radicais, que mesmo entrando para a comunidade cristã, eles não mudavam seu modo de pensar. Eles tinham dificuldade de aceitar o novo, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo. Continuando. Depois dessa apologese com os judeus, Paulo passa a um outro tom de exortação, e ele considera aspectos morais e pastorais da comunidade. E a gente vê isso aí, dos capítulos 12 a 15 de Romanos. Agora, irmãos e irmãs, vamos entrar aqui numa outra parte, que é a parte dogmática da carta de Romanos, né? Que vai do versículo 1, capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 11, versículo 36. O tema central de toda a primeira parte pode ser tomado como a fé que motiva 3 outros passos. A gente vê aqui 3 outros passos, né? Temos aqui a cólera, a justiça, a esperança, né? E o espírito humano, o Espírito Santo. Na verdade são 3, são 4, mas aqui está dizendo que é 3. Vamos ver aqui. A cólera. Pela fé, o crente passa da cólera de Deus à justiça salvífica. Né? Capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 4, versículo 25. Esta cólera de Deus no Antigo Testamento se manifesta aos judeus que, como homens religiosos, não adoram e não glorificam a Deus em Jesus Cristo, e aos não-judeus, quando estes não assumem o plano de salvação. Né? Então é isso. Irmãos e irmãs, a gente tem que entender o seguinte. Muitas vezes a linguagem do Antigo Testamento é uma linguagem severa, irmãos e irmãs. Muitas vezes você observa que Deus tanto pode abençoar aquele que é o povo fiel, aquele que é fiel, como também pode castigar aquele que não faz a vontade de Deus, que não é fiel. Então, esse pensamento do Antigo Testamento era muito forte, né?
Acontece que a misericórdia de Deus, ensinada por Jesus, vai aos poucos mudando esse modo de pensar. Entendeu, irmãos e irmãs? Então, isso aí foi uma caminhada de deixar esse pensamento severo do Antigo Testamento, né, de um Deus juiz, né, para um Deus Pai misericordioso, que é a visão de Jesus, de Deus, entendeu, irmãos e irmãs? Porque Deus quer as pessoas cheguem até Ele pelo amor, não pelo medo, entendeu, irmãos e irmãs? Mas isso é uma caminhada. Vamos ver aqui outro tópico, a justiça. Partindo de Abraão como modelo do homem crente, Paulo faz a mesma analogia com aquele que acredita, né? Em Cristo. Este será salvo, pois Deus se manifesta justo. A gente vê isso no capítulo 3, versículo 21 ao 22. Né? Aí temos aqui um outro tópico, né? A esperança. Cristo, pela fé, substitui o regime da lei pelo Espírito. A gente vê no capítulo 5, de 1 a 8 e versículo 39. Pela fé, temos acesso à graça, superando a escravidão da lei e da morte em Adão. Nada vem por hereditariedade, como afirmam os judeus, tudo através de Abraão. Cada um vai receber a graça pela medida em que abraçar o novo, pela fé comprometida no anúncio de Jesus Cristo. Então você vê aqui, né, a transição do pensamento do Antigo Testamento para o pensamento do Evangelho. Entendeu? É como aqui está dizendo. Não é por ser descendente de Abraão, ter sangue hebraico, que a pessoa vai se salvar. Não. Vai ser pela fé, pela graça. Entendeu? Em à medida que abraçar o novo. Que novo é esse? É o Evangelho de Jesus. Entendeu? Pela fé comprometida no anúncio de Jesus Cristo. Então você vê uma mudança aí de mentalidade. Então Paulo ele vai trabalhar isso na cabeça, principalmente do povo, dos cristãos que vêm do judaísmo, né? E tem uma parte aqui, né? O espírito humano, que é a carne, pecado, lei, morte, que é Adão, que são essas palavras-chave, né? E Espírito Santo, que aí temos as palavras-chave, né? Espírito, justificação, vida, Jesus Cristo. Você vê que há um paralelo, né? Entre duas realidades diferentes. A passagem para o regime do Espírito Santo faz ir além da lei de Moisés, não porque esta não seja mais útil, mas ela é relativizada em Cristo. A gente vê isso em Mateus capítulo 7, versículo 21. A questão fundamental para São Paulo é que o cristão não deve preocupar-se com a observância do rito da lei de Moisés, mas deixar o Espírito da graça atuar de forma a não precisar mais dela. A recusa de Israel ao Messias não substitui o plano de Deus de uma salvação universal. Romanos capítulo 9, versículo de 1 a 11, versículo 36. Aqueles que haviam sido designados como privilegiados da revelação serão preteridos aos pagãos que recebem as substâncias das graças. Aos judeus é inexcusável renúncia, e Deus vai agir com justiça, dando a eles conhecerem, né, as Escrituras. Eles que foram um tronco no qual as nações foram enxertadas. Então, irmãos e irmãs, é isso, né? São Paulo ele quer trabalhar a mentalidade dos judeus para que eles possam se abrir para o novo, que é o Evangelho. Vamos ver aqui a última parte,
que é a parte paranética ou exortativa. Nessa secção há uma ideia fundamental. O fiel, buscando realizar a vontade de Deus, vive a liberdade cristã, né? Aí tem uma palavra grega aqui, dokimazo, né? Testar, examinar. E sua vida torna-se assim um sacrifício vivo e uma oferta santa para a glória de Deus. A gente vê aqui Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2. Paulo apresenta algumas normas para a vida da comunidade. A gente vê capítulo 12, versículo 3 ao versículo 21. Aprofundando a teoria do edifício, que tem Deus por construtor. Este edifício se estrutura em Cristo, e quem dele participa do edifício humano, que é o corpo da igreja. Tanto a lei civil, né, o apóstolo adverte que ela só serve de parâmetro legal se tiver suporte nas normas da consciência e da moral. Uns para que com os outros devem usar, acima de tudo, a caridade fraterna. Olha só que bonito, né? Então, essa parte aqui desse vídeo termina assim, né? Falando essa palavra bonita aqui, né? Uns para com os outros devem usar, acima de tudo, a caridade fraterna. E todos nós fazemos parte da igreja, que é o edifício, né? Existem muitas comparações no Novo Testamento para explicar o que é a comunidade cristã. Aqui Paulo usa a imagem do edifício. Cristo é o alicerce, né? E cada um de nós somos um tijolinho dessa construção, né? É isso aí. Meus irmãos, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, gente, que a gente vai continuar da página 188 em diante, né, alguns temas da carta aos Romanos, que é a parte final desse nosso bonito estudo. Tá bom, gente? E que o Espírito Santo nos ilumine sempre nesse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.